A sociedade foi meticulosamente desenhada para criar indivíduos frágeis, dependentes e aterrorizados diante do menor sinal de caos. Desde os bancos escolares até as estruturas corporativas modernas, a massa é adestrada para buscar uma vida linear, previsível e isenta de atritos. O sistema vende a ilusão confortável de que o sucesso é uma estrada pavimentada, onde o mérito é recompensado sem sofrimento e onde a estabilidade é o bem mais valioso que um ser humano pode conquistar. No entanto, quando as engrenagens ocultas da realidade entram em colapso e a inevitável crise se abate sobre a economia ou sobre a vida pessoal, o cenário que se revela é de um vitimismo generalizado. O indivíduo comum, desprovido de qualquer blindagem emocional, desmorona. Ele perde o emprego, enfrenta a falência ou vê os seus projetos afundarem, e a sua reação imediata é procurar culpados no governo, na sorte ou no universo. Ele abraça o papel patético de vítima, cruza os braços e chora pelas oportunidades perdidas, afundando-se num poço de inércia e ressentimento. Mas existe uma minoria silenciosa e letal que opera sob um código de conduta completamente oposto, uma elite intelectual que compreende que o caos não é um erro do sistema, mas sim o seu filtro mais rigoroso. Na obra que disseca a mecânica da superação tática, Napoleon Hill expõe uma verdade gélida e inalterável. Absolutamente toda a adversidade, todo o fracasso e toda a dor carregam em si a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Se você deseja continuar recebendo essas chaves de sabedoria prática e aprender a dominar a arquitetura da sua mente para viver com verdadeira liberdade e construir um escudo impenetrável contra as ilusões do mundo, inscreva-se agora no canal Arquiteto da Mente e deixe o seu like neste vídeo, ajudando a espalhar este conhecimento transformador para mais mentes que buscam assumir o comando inegociável dos seus próprios destinos. A compreensão dessa lei universal da vantagem oculta separa os peões que são sacrificados no tabuleiro daqueles que movem as peças. O homem fraco enxerga a adversidade como um castigo divino ou uma tremenda injustiça do destino. Ele gasta uma energia vital incalculável, tentando resistir ao impacto, negando a realidade e lutando inutilmente para que as coisas voltem a ser como eram antes. O estrategista, por outro lado, possui uma mente forjada na aceitação fria da realidade. Ele compreende que o fracasso temporal não é uma sentença de morte, mas sim uma auditoria impiedosa executada pela própria natureza para testar a resistência dos seus planos e a profundidade da sua determinação. Quando a tempestade destrói as fundações do seu negócio ou varre os seus recursos, ele não perde um único milissegundo a lamentar. Ele silencia imediatamente as emoções primitivas de desespero, senta-se diante dos escombros da sua derrota e assume a postura inabalável de um legista. Com uma frieza matemática, ele disseca o erro, analisa as falhas de cálculo e identifica exatamente onde o seu escudo foi perfurado. A derrota fornece dados puros, precisos e valiosos que o sucesso e a bonança jamais teriam a capacidade de revelar. É no calor insuportável da crise que as ilusões são incineradas e apenas a verdade estrutural permanece. Ao focar a sua atenção em extrair a inteligência tática contida nesse revés, o indivíduo não apenas se recupera, mas garante que o seu próximo ataque ao mercado seja projetado com um nível de precisão, força e blindagem que o tornará praticamente indestrutível perante a concorrência que ainda se esconde com medo do fracasso. Esse mecanismo de transformação da dor em poder financeiro e tático exige a aplicação de uma disciplina mental quase inumana. A mente subconsciente possui uma tendência biológica para o pessimismo e para o pânico. Se ela for deixada à deriva durante um momento de ruptura, será rapidamente invadida por cenários catastróficos. O indivíduo que deseja ascender aos mais altos níveis de dominação não pode permitir que a sua imaginação trabalhe contra os seus interesses. No instante em que o golpe é desferido pela vida, ele impõe uma censura ditatorial sobre os seus próprios pensamentos. Ele recusa-se categoricamente a verbalizar a derrota ou a aceitar a condição de falido. Ele pode estar momentaneamente sem fundos, pode estar isolado e pressionado contra a parede, mas a sua estrutura de crenças permanece intacta. Ele utiliza a técnica da transmutação, pegando em toda aquela energia pesada, ansiosa e densa, gerada pela crise e redirecionando-a de forma violenta para o foco da reconstrução. Onde a multidão enxerga uma parede de concreto que encerra o caminho, a visão treinada pela filosofia de Napoleon Hill identifica uma escada disfarçada. Toda a indústria, todo o avanço tecnológico e todo o grande império financeiro que hoje governa o mundo nasceram da necessidade de
desesperada de resolver uma crise monumental. O caos desorienta a massa e quebra as regras estabelecidas, criando fendas no mercado que antes estavam seladas por monopólios. É exatamente durante o pânico generalizado, quando a maioria recua e congela, que os terrenos mais férteis são abandonados. O estrategista avança sobre esse território inóspito com velocidade e crueldade, adquirindo ativos, assumindo posições de liderança e ditando as novas regras do jogo, transformando a pior catástrofe possível no exato ponto de virada que o lançará ao topo absoluto da pirâmide. A resistência psicológica a esse nível de execução é massiva, simplesmente porque o ego humano odeia reconhecer os próprios limites e falhas. Aceitar que a semente do benefício está escondida no fracasso significa admitir que o plano anterior era falho e precisava ser destruído para que algo maior pudesse nascer. Aquele que domina essa transição não se apega a projetos que já provaram a sua ineficiência. Ele não tem apego sentimental a métodos ultrapassados ou a negócios que já não geram o retorno financeiro necessário. Se a adversidade exige a cremação de uma ideia, ele acende o fósforo sem qualquer hesitação. Ele compreende que o universo opera por ciclos de criação e destruição, e tentar segurar as cinzas do que já passou é a forma mais rápida de paralisar o próprio crescimento. O homem que absorve o código da vantagem oculta opera com uma maleabilidade tática assustadora. Ele não é uma árvore rígida que se quebra com a força do vento. Ele é a própria correnteza da água, que contorna a pedra monumental, encontra as brechas no terreno e continua a avançar de forma silenciosa e impossível de ser detida, ganhando cada vez mais volume e força, até destruir por completo a resistência que se atreva a permanecer no seu caminho em direção ao oceano de riqueza que ele determinou como o seu território definitivo. A barreira intransponível que separa os arquitetos da própria realidade da imensa legião de estagnados reside na interpretação absoluta e rigorosa da palavra fracasso. O sistema educacional e a cultura da mediocridade cometeram o crime perfeito ao fundir, na mente da massa, o conceito de derrota temporária com a ideia sombria de fracasso definitivo. Quando o indivíduo comum esbarra num obstáculo severo, seja a perda de um contrato vital, a traição de um sócio ou o colapso de uma estrutura comercial, a sua mente, destreinada e cega, decreta imediatamente o fim de toda a jornada. Ele aceita o revés como uma sentença inalterável do destino e recua para a sombra da sua própria insignificância, abandonando o seu propósito maior. O homem de mente governante, contudo, repudia essa submissão com uma repulsa visceral e matemática. Ele sabe, através da lógica fria codificada por Napoleon Hill, que o fracasso definitivo é uma ilusão absoluta, um estado puramente psicológico que só se materializa no mundo real se o próprio indivíduo concordar em assinar o tratado de rendição dentro da sua cabeça. A derrota temporária, por sua vez, é apenas a linguagem cifrada e brutal que o mercado e as leis da natureza utilizam para informar que o plano original continha falhas de cálculo inaceitáveis. É um teste obrigatório de resistência estrutural. O universo simplesmente não entrega o domínio territorial, a riqueza e o poder nas mãos de indivíduos que quebram ou choram sob pressão. A dor da perda financeira ou de status é o mecanismo de filtragem mais eficiente que existe, desenhado para varrer os fracos do campo de atuação e reservar o topo da pirâmide exclusivamente para aqueles cuja obsessão não pode ser esmagada pelas circunstâncias ou pela opinião alheia. A própria lei da força do hábito cósmico, que governa as leis naturais com uma exatidão implacável, atua na mente humana, forçando o progresso apenas e unicamente através do atrito. Nenhuma grande capacidade analítica é expandida no conforto da estabilidade. A previsibilidade é o veneno que adormece o instinto de conquista. Apenas a presença ameaçadora e real de um problema gigantesco obriga o cérebro a acessar áreas de genialidade e resiliência que estavam dormentes. Ao encarar o revés não como o ponto final, mas como um ponto de recalibração inegociável, o estrategista retira todo o peso emocional da equação e foca inteiramente na leitura dos dados brutos que a queda lhe proporcionou. Para que essa leitura de dados seja executada com uma precisão que beira a perfeição, é necessário erradicar a emoção mais destrutiva, humilhante e inútil que pode habitar a consciência humana, a autopiedade. O sistema aplaude o vitimismo e a sociedade contemporânea criou um verdadeiro teatro de ilusões, onde aqueles que sofrem mais e reclamam mais alto recebem a atenção e os aplausos do rebanho. O homem fraco vicia-se rapidamente nesse consolo barato. Quando a crise atinge a sua rotina, ele corre desesperadamente para contar a sua tragédia aos colegas,
colegas, buscando validação para a sua inércia e usando o próprio infortúnio como a justificativa perfeita para parar de trabalhar e de produzir. Ele constrói um altar para a sua própria dor e venera as suas falhas diariamente. O arquiteto do seu próprio império destrói esse altar com uma lógica implacável e inquestionável. Ele tem a clareza cortante de que a pena alheia não deposita fundos na conta bancária, não reconstrói projetos falidos e não impõe respeito a absolutamente nenhum parceiro de negócios. Quando a adversidade atinge os seus pilares de forma severa, o estrategista opta pelo silêncio sepulcral e calculista. Ele não demonstra fragilidade em praça pública, não implora por empatia e tranca-se no seu próprio laboratório mental de reconstrução. Esse isolamento tático impede que a energia vital, que deve ser totalmente canalizada para a formulação de uma nova investida brutal no mercado, vaze através de lamentações verbais fúteis. Ele adota a frieza de uma máquina que, após um erro de processamento, simplesmente reinicia o sistema, aplica a correção necessária na estrutura e volta a operar com uma capacidade de processamento ainda maior. Ao blindar o seu intelecto contra o desejo infantil e patético de ser consolado pela multidão, ele mantém a sua aura de controle intacta, forçando aliados e concorrentes a recuarem perante a sua inabalável estabilidade psicológica. O benefício equivalente, a recompensa colossal e desproporcional prometida pela lei da vantagem oculta, nunca é entregue de forma imediata ou embrulhada em facilidades visíveis. A semente do triunfo exige ser extraída à força, através de uma reconfiguração completa de atitudes, rotinas e alianças estratégicas. É no epicentro do caos absoluto que o verdadeiro valor da disciplina humana é testado até ao limite da ruptura. A multidão, movida por impulsos irracionais e pelo pânico coletivo, tende a dispersar-se e atrair os seus próprios princípios quando as garantias desaparecem e a pressão aumenta de forma insustentável. É exatamente nesse cenário de desolação e retração geral que o homem de poder executa os seus movimentos mais arrojados, agressivos e silenciosos. Enquanto a esmagadora maioria está distraída, paralisada pelo medo do amanhã e encolhendo as suas operações por puro terror, o líder frio aproveita a tempestade como uma cortina de fumaça para limpar o seu próprio território. A natureza não tolera o vazio, e o espaço deixado pelo recuo dos medrosos é rapidamente ocupado pela marcha ininterrupta daquele que governa as próprias reações. Ele elimina conexões fracas que hesitaram perante a instabilidade, descarta projetos paralelos que já não servem à sua visão de longo prazo e absorve o talento, o conhecimento e a fatia de mercado que os covardes deixaram para trás em sua fuga. Para encontrar a vantagem escondida nos escombros, o homem precisa forçar a sua mente a formular a pergunta exata. Em vez de questionar de forma infantil o motivo de tal desastre ter ocorrido, ele exige que o seu intelecto responda de forma puramente lógica como aquele cenário de destruição pode ser convertido na base sólida de uma operação ainda mais dominante. Essa simples e violenta inversão de polaridade no raciocínio interno ativa o mecanismo de busca do subconsciente, que passa a mapear o ambiente em busca de soluções não convencionais. O que levaria décadas a ser conquistado num cenário de falsa estabilidade pode ser monopolizado em poucos meses de caos profundo. A adversidade destrói a mediocridade sem qualquer piedade, mas forja os impérios inquebráveis. Quando a tempestade passa e o mercado volta a respirar, a massa que fugiu percebe com total assombro que as regras mudaram e que o território agora obedece a um novo comandante, alguém que usou a própria energia devastadora do problema para cimentar as pedras do seu sucesso definitivo. A reconstrução inabalável de um grande império não pode, sob nenhuma hipótese, ser erguida sobre alicerces apodrecidos pelo tempo ou pela ineficiência. A grande massa de indivíduos estagnados passa a vida inteira a tentar consertar estruturas que já nasceram mortas, injetando tempo, energia e capitais escassos em negócios falidos, alianças enfraquecidas ou rotinas totalmente improdutivas. O ser humano destreinado tem um pavor irracional de recomeçar, pois o seu ego enxerga o colapso como uma admissão pública de vergonha e incompetência. No entanto, quando a adversidade surge com a sua força máxima e destrói todo o cenário confortável, ela atua não como uma punição do universo, mas como a mais pura, violenta e eficiente força purificadora do mercado. O estrategista de mente fria e calculista entende perfeitamente que a aniquilação de uma base frágil é o maior presente que a realidade lhe poderia entregar em mãos. O caos elimina de forma instantânea e sumária a obrigação moral e social de continuar a carregar
carregar o peso daquilo que já não funciona. Ele não tenta colar os pedaços do passado com otimismo cego ou com um saudosismo inútil. Em vez disso, ele aproveita o terreno completamente limpo pela crise para projetar e executar a construção de um domínio infinitamente mais imponente, resistente e adaptado às novas regras do cenário. A sua visão analítica não se volta para o que foi consumido no incêndio, mas sim para o espaço livre e vasto que o fogo abriu para a sua próxima e inevitável expansão territorial. A ponte que liga a ruína total à dominação inquestionável é pavimentada por um processo que Napoleon Hill chamou de transmutação. O sistema biológico e nervoso do ser humano gera uma quantidade colossal e quase incontrolável de energia quando é exposto ao estresse extremo, à perda severa e à forte pressão psicológica. A multidão, não possuindo qualquer tipo de blindagem ou método, permite que essa energia transborde na forma de pânico, ansiedade, vitimismo e paralisia. Eles consomem essa carga vital reclamando da economia, consumindo notícias catastróficas e buscando justificativas externas para a sua própria miséria. O líder que tomou posse inegociável do seu próprio intelecto executa um bloqueio cirúrgico contra esse desperdício patético. Ele canaliza 100% dessa carga elétrica e densa para a execução agressiva e silenciosa do seu propósito maior. A dor emocional é instantaneamente convertida em um foco de altíssima precisão. A humilhação de uma queda passageira transforma-se no combustível puro que alimenta madrugadas inteiras de trabalho contínuo. Ele não busca o alívio das distrações temporárias e não foge da realidade através de prazeres superficiais. Ele mergulha de cabeça na execução de tarefas exatas, metódicas, repetitivas e muitas vezes monótonas, forjando na sombra os novos pilares da sua autoridade. Essa capacidade de engolir a pressão extrema e devolvê-la ao mundo apenas na forma de resultados físicos e poder financeiro é o que separa de forma definitiva os verdadeiros governantes da multidão que apenas sobrevive. A adversidade traz consigo ainda um mecanismo de verificação implacável que nenhuma fase de prosperidade consegue sequer imitar: a exposição total, nua e irrefutável do caráter humano. Durante os anos de crescimento e de fluxo de caixa positivo, o indivíduo em ascensão é rapidamente cercado por falsos aliados, conselheiros de ocasião e parceiros que juram lealdade absoluta enquanto os lucros são fáceis de dividir. O sorriso constante e a concordância rápida são a moeda de troca preferida dos parasitas corporativos e sociais. Mas quando a estrutura balança, quando o capital seca e a sombra sombria do colapso se aproxima do portão, a verdadeira natureza desse círculo de convivência é revelada em questão de horas. Os fracos recuam em pânico, os covardes inventam motivos lógicos para abandonar o barco e os traidores expõem sem pudor as suas reais intenções. O indivíduo de mente comum sente-se destroçado, magoado e abandonado por essa debandada, sofrendo amargamente pela perda de amizades que nunca existiram de fato. O arquiteto da mente, por sua vez, assiste a esse espetáculo de covardia com uma satisfação gélida e analítica. Ele utiliza a tempestade como o seu principal instrumento para expurgar e higienizar o seu próprio território. Nenhuma aliança de poder real pode ser construída com pessoas que tremem sob pressão. Ele deixa que os fracos fujam e tranca as portas de acesso logo em seguida, garantindo que o seu novo círculo de ferro, a sua verdadeira mente mestra, seja formada única e exclusivamente por indivíduos implacáveis, cuja lealdade e força de execução já foram testadas, provadas e validadas no calor insuportável do desespero. A invencibilidade no mundo dos negócios e da vida não é e nunca será a ausência ilusória de quedas, de crises estruturais ou de prejuízos calculados. Acreditar nessa fábula é o atestado definitivo de fraqueza e ingenuidade. A verdadeira e temível invencibilidade é a capacidade matemática, fria e programada, de extrair um lucro tático, um dado valioso e um avanço territorial de absolutamente todo e qualquer golpe recebido. Aquele que compreende e domina essa lei universal torna-se rapidamente uma força da natureza incontrolável. O mercado e os adversários percebem com clareza que não adianta tentar destruir um homem que utiliza os próprios escombros da sua derrota para cimentar as muralhas do seu novo castelo. Nenhuma crise global, nenhum concorrente desleal e nenhuma perda momentânea possui a capacidade de deter aquele que transformou a dificuldade no seu principal motor de aceleração. É estritamente necessário, a partir deste exato segundo, banir para sempre qualquer traço de vitimismo, de autopiedade e de lamento que ainda ouse habitar o seu raciocínio. O
sistema continuará a mastigar e a descartar sem cerimônia todos os indivíduos que abaixarem a cabeça perante a força do atrito. Assuma de uma vez por todas o controle ditatorial sobre as suas próprias reações. Force a sua inteligência a mapear a vantagem oculta em cada barreira que surgir e marche com uma frieza inegociável em direção ao topo da hierarquia, obrigando a realidade física a curvar-se e a obedecer ao peso inquestionável da sua determinação. Comente a frase: "A crise é o meu combustível".